e ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Glória a Deus. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o canal Semeando a Palavra. Meu nome é Severino e nesta noite eu quero trazer mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Quero trazer um tema importantíssimo nesta noite. Quem é Jesus? Eu pergunto para você nesta noite, quem é Jesus para você? É bem verdade que muitas pessoas já ouviram falar de Jesus ou ouvem falar de Jesus e muitas pessoas ainda não sabem de fato quem ele é. Mas o tema que eu quero trazer para você nesta noite é falando acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas ainda não conhecem esse Jesus. Só conhecem Jesus de ouvir falar. Muitos sabem que Jesus ele é o Salvador, ele é o Cristo, o Messias, o Rei dos Reis. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é quem de fato é Jesus? E este é um tema que para mim é importantíssimo, é um tema maravilhoso, porque trata-se de uma pessoa, não uma pessoa qualquer, não uma pessoa comum, mas sim do Salvador, do Deus encarnado. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, no Evangelho segundo escreveu São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos que me assistem neste momento, nós observamos pela Bíblia, quando nos relata lá nos 4 evangelhos, falando acerca dos feitos de Jesus, das suas ações, dos seus atos, e nós observamos que quando Jesus ele inicia seu ministério lá na Galileia, e ele começa a atrair multidão, e as pessoas começam a seguir ele, e vê que Jesus ele traz uma palavra diferente, uma doutrina diferente, porque Jesus veio anunciando o reino de Deus. Ele dizia, é chegado a vós o reino de Deus. E quando Jesus ele começa a fazer a sua obra, a pregar o evangelho aqui na terra, Jesus começa a trazer entre as pessoas uma grande dúvida sobre a sua pessoa. E muitos contendiam entre si, interrogavam uns aos outros e perguntavam uns para os outros, quem será que é este homem? E uns diziam, pelo fato de que Jesus, ele começar agora a fazer milagres, a pregar uma doutrina totalmente diferente da que os fariseus, do que os doutores da lei ensinavam. Jesus agora vem trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de libertação,
uma mensagem que transforma. Jesus vem dizendo que o homem ele tem que ser livre e não escravo. Isso começa agora a trazer uma dissensão entre os judeus e desperta a curiosidade deles conhecer mais Jesus de perto. Embora eles não tinham uma visão para perceber que aquele que estava entre eles não era um homem comum, mas era sim o Deus encarnado, o Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas pelo fato dele realizar milagres, fazer coisas sobrenaturais, então aí nasceu a dúvida no meio daquele povo e agora eles começaram a questionar-se uns aos outros acerca de quem era Jesus Cristo. E uns diziam, este homem é um profeta, outros diziam, este homem eu conheço, ele é filho de José, o carpinteiro. Outros diziam, este homem é louco, outros diziam, ele tem demônio, pelo fato de que Jesus curava as pessoas, pelo fato deles não entender as palavras que Jesus falava. E Jesus, sabendo disso, porque ele era o próprio Deus, ele tem o atributo da onisciência, e uma certa vez ele estava reunido com os seus discípulos, e ele, sabendo do que o povo pensava acerca deles, ele chega para os discípulos e pergunta, o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem, se referindo à sua pessoa? E uns dos discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que é João Batista. Mas Jesus volta para eles outra vez e pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? Jesus estava perguntando da seguinte maneira, Jesus está dizendo, olha, eu quero saber agora de vós 12, vocês que estão aqui junto comigo. Quem de vós diz quem eu sou? E o texto nos afirma que Pedro, ele tomado pelo Espírito, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, ele volta para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjona. Bem-aventurado, ou seja, feliz és tu, Pedro. Jesus estava dizendo unicamente com Pedro. Por quê? Porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou. Porque a carne, porque o homem, o ser humano, ele não tem essa revelação de quem é Jesus, se não vier de Deus. O homem ele só pode conhecer de fato quem é Jesus, ele só pode confessar quem é Jesus, se o Espírito Santo lhe revelar. Aleluia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo ele é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E por que eu trago esse tema nesta noite, acerca de Jesus Cristo, um nome tão falado, um nome tão anunciado, um nome tão proclamado? Porque nos dias atuais, as pessoas, muitas ainda não sabem quem é Jesus.
conhecem Jesus de ouvir falar, mas ainda não tiveram uma experiência profunda com Cristo. Por este motivo é que faz-se necessário, eu achei por bem abordar esse tema sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. A verdade é que as pessoas hoje conhecem Jesus ainda da forma que ele era quando ele andava nas ruas de Jerusalém. Viam simplesmente um homem normal, um homem comum. É por isso que aquelas pessoas, eles ficavam em dúvida quem era Jesus. Via ele como um homem comum, mas por outro lado via os milagres que ele realizava, e aí causava uma certa preocupação, uma certa perturbação, por que não dizer assim? Porque nunca se vira na face da terra um homem fazer milagre. E os judeus, eles conheciam a história das profecias bíblicas, profetizada pelo profeta Isaías, que o Cristo havia de vir e que ele salvaria as pessoas da escravidão, mas eles entendiam que esse Messias que havia de vir, ele ia libertar o povo com o poder do seu braço, com o poder da espada ou com uma força política. E quando Jesus ele aparece pregando o evangelho do reino, eles não entenderam, nem tampouco creram. Por quê? Porque Jesus simplesmente era um homem simples, um homem comum. E eles não acreditavam quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, que era vindo de Deus. Eles tinham Jesus como um blasfemador, porque era um dos pretextos da lei, era blasfêmia. E blasfêmia era um crime que levava à morte pelo fato de que era um pecado gravíssimo dizer-se ser filho de Deus ou se fazer filho de Deus. E eles ficavam irados, eles ficavam indignados quando Jesus dizia que era o Filho de Deus. Porque eles viam Jesus simplesmente como um homem. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus, que há mais de 2000 anos atrás veio ao mundo, nasceu de mulher, cresceu, viveu, realizou seu ministério terreno aqui para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías e o que estava, aleluia, nos planos de Deus, no plano da salvação, mas os homens não creram. E nos dias atuais não é muito diferente. Não é muito diferente, as pessoas ainda não acreditam em Jesus, ainda tem aquela dúvida, porque se ele fosse Deus, ele não tinha morrido em uma cruz. Se ele fosse Deus, ele não tinha vivido uma vida tão simples que ele viveu aqui, porque Jesus ele andava de pé pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, e não era isso que os judeus esperavam. Não era isso. Eles esperavam que Jesus nascesse realmente de uma linhagem, viesse de uma linhagem real de um rei, e que ele reinasse de verdade em Israel. Mas Jesus, ele veio dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Ora, Jesus chegando até Pilatos, quando foi levado para ser interrogado por Pilatos, em seu julgamento, Pilatos pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus responde para ele, eu não estou dizendo, você quem está dizendo.
Agora eu quero dizer, meu reino não é deste mundo e daqui eu não sou. E ele não entendeu nada, como os demais não entenderam nada. Por esse motivo é que o crucificaram. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele deixou-se crucificar. Porque ele, sendo Deus, fez semelhante aos homens. Ele disse, a minha vida ninguém tira, eu a dou, porque eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Pois bem, nos dias atuais as pessoas ainda têm essa dúvida. Pregamos sobre Jesus, falamos de Jesus, falamos que ele é o Salvador, que ele é o Rei, que ele é o Senhor dos Senhores. As pessoas muitas das vezes ouvem de bom grado, mas não acreditam porque conhecem a história que Jesus morreu em uma cruz, foi crucificado. Mas esquece que ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória para a vitória da sua igreja que está na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem é Jesus? Jesus é o Deus dos deuses, é Senhor do Senhor, é o Rei do universo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a Bíblia nos afirma que quem crê nele será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele é santo. Mas o que acontece ainda nos dias atuais, sabemos que esse nome Jesus, ao longo dos anos, dos séculos, ele vem sido proclamado por muitos pregadores, por muitas igrejas, e já se tornou-se, aleluia, uma coisa comum, um nome comum no nome na mente das pessoas. E as pessoas ainda não conseguem compreender que esse Jesus, ele não é mais aquele Jesus que andava lá nas ruas central de Jerusalém, aquele homem que andava pregando, aquele homem que andava fazendo milagres. Não, não é. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero dizer que de uma forma diferente. Hoje ele é um Jesus ressurreto. João conhecia Jesus quando ele andava aqui na terra, andou lado a lado dele, reclinou a sua cabeça no seu peito e é considerado o discípulo a quem Jesus mais amava. Mas quando ele teve um encontro com Cristo ressurreto, ele diz, escreve no seu livro, no Apocalipse, ele diz que caiu aos seus pés como morto, porque ele não conhecia. Aleluia! E quando eu vejo isso, e quando eu leio, quando eu observo, eu me alegro na presença desse Senhor, desse Jesus. Aleluia! Mas Jesus colocou a sua mão direita sobre ele e disse, olha, não temas, João. Eu sou aquele que fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo sempre. Tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Então, as pessoas hoje não recebem bênção, não recebem cura, não recebem milagre, porque simplesmente ainda vê um Jesus limitado, como era visto. Eles diziam, esse homem, como ele faz tais coisas, se ele é simplesmente um homem, é filho de um carpinteiro. Jesus, ele não é mais um filho do carpinteiro, ele é filho do Deus Altíssimo, ele é Rei dos Reis. Ele no princípio estava com Deus, aleluia. Mas está escrito lá em Efésios, se não me falha a memória,
que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo. E humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão no céu, que estão na terra e embaixo da terra, e que toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer para você que está me assistindo, inclusive os seus joelhos, os meus joelhos, nossos joelhos vão se dobrar diante desse Jesus. E nós vamos confessar que só Ele é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então entendam que Jesus, Ele não é mais aquele Jesus que tinha a natureza humana, também tinha a natureza divina. É por isso que Jesus deixou muitas das vezes as pessoas confusas, sem compreender, pelo fato de que ele participava das coisas terrenas, como por exemplo, ele se cansava, ele comia, ele dormia. Aleluia! A Bíblia nos conta, certa feita, que estava Jesus e os seus discípulos no barco e levantou-se uma grande tempestade. E os discípulos começaram a se perturbar. E o texto nos afirma que Jesus ele dormia na popa do barco, porque Jesus estava cansado. Então, por esses motivos que as pessoas não criam nele, que ele era o Filho de Deus e que ninguém poderia se fazer filho de Deus. E nos dias atuais eu quero dizer para você, não sei se você sabe, mas os judeus ainda não creem em Jesus, porque eles guardam aquele conceito de que Jesus nunca foi Deus, pelo fato dele ter morrido em uma cruz. Não só os judeus atual, mas os judeus, aleluia, da época de Jesus, também não creram nele. E muitos, quando ele estava na cruz, muitos criticavam, zombavam dele, diziam: tu não és o Cristo, tu não diz que és o Filho de Deus? Desce dessa cruz. Era assim que as pessoas viam Jesus, um homem comum, um homem limitado, mas o meu Jesus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo o poder está nas suas mãos, aleluia, e ele pode tudo na minha e na tua vida, basta somente você crer. Se você crê que Jesus, ele pode qualquer coisa na tua vida, ele vai fazer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou falando nesta noite acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós olharmos para Ele como um Jesus santo, glorioso, majestoso, bendito, puro, aleluia, aí sim Ele vai entrar na nossa vida e fazer algo que para mim e para você é impossível. Glória a Deus. Eu me maravilho muito quando eu leio a história de Jesus nos Evangelhos. E quando eu me lembro da visão que João teve lá na ilha de Patmos, que ele viu Jesus, é como se eu estivesse vendo neste momento. Ele disse que olhou, estava na ilha de Patmos, e ele ouviu por trás dele uma voz, como a voz de trovão, que falava com ele. Aí ele disse que quando olhou, ele viu, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, o seu rosto resplandecia como a força do sol, os seus pés eram como ouro refinado na fornalha,
Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e no seu peito estava escrito: Aleluia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Então essa é a visão que nós devemos ter de Jesus. Porque se nós continuarmos com aquela visão de que Jesus é o mesmo, embora muitas pessoas pregam, mas não tem uma interpretação correta ainda de quem é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se nós olharmos e vermos que esse Jesus, ele é um Jesus ressurreto, é um Jesus poderoso, então ele vai entrar na nossa vida, ele vai fazer aquilo que nós pedimos ou precisamos no seu nome, porque ele disse: olha, tudo que pedir em meu nome vos será feito. Aleluia. E como fazer para ter essa revelação, para ter essa visão? Dê lugar ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo ele entrar na tua vida, no teu coração e na tua mente, aí lhe será revelado que Jesus é o Senhor, que Jesus ele é o Deus vivo, ele é o Deus da tua vida, ele é o Deus de providência, ele é o Deus ressurreto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amigos que estão me assistindo neste momento, eu quero dizer para você: busque a Ele. Busque a Ele com intensidade, busque a Ele com fé, crendo que Ele é poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele tem poder para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou que pedimos. Aleluia! Porque muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus porque pensam. Eu já vi até inclusive pessoas dizer que acha que Jesus não consegue ouvir a todo mundo ao mesmo tempo. São milhões e milhões de pessoas pedindo. Agora imagine que pensamento incrédulo, que pensamento medíocre, achar que Jesus é limitado. Ora, o meu Jesus não é limitado. O meu Jesus ele já fez coisas grandes na minha vida, eu sou testemunha disso. O meu Jesus ele cura de enfermidades incuráveis. O meu Jesus ele liberta o homem, a mulher das forças malignas. Ele liberta da depressão. Eu ainda não vi remédio para libertar o homem da depressão. Não. Eu ainda não vi remédio para curar o homem do câncer, da AIDS. Não. Mas nós vimos testemunhos de pessoas que foram curadas do câncer, que foram curadas da AIDS, que foram libertos da depressão. Meus amigos, eu sou testemunha viva do que Jesus faz essas coisas. Porque aqui está um homem, esse que vos fala, que sofreu de depressão por muitos dias. E eu tomava remédio para aliviar a minha angústia, a minha aflição, mas não resolvia. Mas um dia que eu resolvi depositar a minha fé e a minha confiança nesse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesse Jesus ressurreto, no dia que eu entreguei, que eu lancei sobre ele todas as minhas ansiedades, eu fui liberto para a honra e glória do seu nome. E isto pode acontecer com você, aleluia. Basta tão somente você ter fé, você crer. Se você crê nesta noite, tudo é possível ao que crê, aleluia. Eu gostaria de fazer um vídeo ainda falando, contando o meu testemunho, como Jesus me libertou, o que eu fiz para ficar livre da depressão, porque a depressão é descrita por muitos
principalmente pela ciência, como a doença do século, mas eu quero dizer para você que é muito mais além do que isso. A depressão, ela é uma doença de ordem espiritual. É por esse motivo que os médicos, ele não descobre um remédio, não tem capacidade, a medicina não tem capacidade para criar um remédio que cure o ser humano da depressão, porque a depressão, ela é uma doença, aleluia, na alma, na mente, no psique do homem. Mas eu quero dizer para você que só Jesus, ele tem poder para entrar nessa área e libertar o homem. Então, se você está sofrendo nesta noite de ansiedade, se você está me assistindo e está dizendo essa palavra é para mim, aleluia, então creia que Jesus ele vai entrar na tua vida, que Jesus ele vai libertar porque ele pode, basta tão somente você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus chegando para Marta e disse, Marta, eu não te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo neste momento, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, a hora que este vídeo chegar até você, é porque Deus está te dando essa oportunidade. Se Jesus ressuscitou mortos, se Jesus curou cego, então qual é o mais difícil? É ser liberto de uma enfermidade espiritual, de uma depressão? Qual é o mais fácil? Ou ressuscitar? Sim, porque o meu Jesus, ele ressuscitou e ainda ressuscita. Então, ele vai entrar com providência na tua vida, basta tão somente você crer. Então, que Deus possa te abençoar, te ajudar, te revelar através do Espírito Santo que só o Senhor é Deus e só Ele tem poder, só Ele, para fazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Eu quero interceder por você. Mas antes de eu fazer esta oração, eu queria te pedir algo muito simples de se fazer. Eu te peço que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe, que você ative o sininho das notificações, porque eu sempre estarei gravando vídeo, enviando vídeo com o conteúdo da palavra de Deus. Uma palavra amiga, uma palavra poderosa, uma palavra de conforto. Não de mim, mas do meu Senhor, que fez tão grandes coisas por mim. É por isso que eu estou neste momento trazendo esta mensagem para você, porque eu sei já o que eu passei. Eu sei do que Jesus me tirou, eu sei do que Ele me libertou. Eu seria ingrato para com Ele se eu não também transmitisse, aleluia, essas bênçãos para você. Porque Ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Eu não paguei nada para receber a cura do meu Senhor. Simplesmente eu lancei sobre Ele as minhas dores, as minhas aflições, as minhas angústias. E o Senhor cuidou de mim. Tem muitos por aí, aleluia, vendendo a cura, fazendo com que as pessoas acreditem em coisas absurdas. Mas eu quero dizer para você que a mensagem de Jesus Cristo, ela é simples, mas é verdadeira. E ela cura, ela transforma, ela liberta. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho e com certeza Deus vai te abençoar. Porque eu estarei sempre trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de fé e de esperança para você. Então que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você neste momento. Senhor bendito Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, eu quero entregar a vida dessas pessoas que está me assistindo neste momento. Essa pessoa, Senhor, que está passando por algum desses problemas que falei. Sim, meu Pai, porque o mundo, Senhor, está sofrendo.
As pessoas estão sofrendo, estão oprimidas, meu Deus. As pessoas não sabem mais o que fazer, aleluia. Mas tu, ó Deus, pode fazer algo na vida das pessoas. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo de depressão, essa pessoa, Senhor, que está sofrendo de ansiedade, esta pessoa que já não sabe mais o que fazer, que já pensou até em tirar a sua própria vida, estende a tua mão, Senhor, de misericórdia. Ó Deus, se revela para esta pessoa, para que ela veja que ainda há esperança, que nem tudo está perdido. Deus santo e justo, visita o coração, Senhor, toca na mente dessa pessoa. Sim, ó Deus, porque o diabo, Satanás, ele tem atacado na mente das pessoas. Ele tem dito para as pessoas que não tem mais jeito. Ele tem, Senhor, colocado desejo de suicídio na vida das pessoas. Porque nós vimos isto claramente. Mas há poder, Senhor, no teu nome. Há autoridade, Senhor, no teu nome. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, o mesmo poder e os mesmos milagres que tu realizaste no passado, tu ainda realiza no presente. Ó Deus, então entra com providência na vida dessas pessoas, Senhor, para que elas vejam que só o Senhor é Deus e que nada é impossível para ti. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. E que essas pessoas possam, Senhor, comentar, dizer que o Senhor fez maravilha, que o Senhor operou milagre. Em nome de Jesus. Muito obrigado a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.